Vinícius, ele é um diretor de cinema, roteirista também. Aí ele começou a jornada cinematográfica dele durante a faculdade, que a gente começou a trabalhar juntos, inclusive, durante a faculdade. E eu acredito que ele começou experimentando um pouco de tudo, assim. Ele já foi fotógrafo, já foi montador, já passou por todas as áreas para depois fechar, assim, que queria a direção. E eu acho que isso se é visto, assim, um pouco em todos os trabalhos dele, como ele se porta no set, né? Eu acho que você, tipo assim, o fato de você ter trabalhado um pouco com cada coisa faz diferença na sua forma de dirigir, né? Vinícius tem já alguns curtas aí que tiveram alguma visibilidade, certo? Você teve como montador e como fotógrafo no curta Eric, que estava no Festival de Brasília. Agora ele está com um curta que ele está dirigindo e roteirizando também no Festival de Brasília. Então acho que é isso, assim. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito de trabalhar junto, Então, a Letícia, ela é uma pessoa que, desde que eu conheço ela, sempre quis fazer roteiro. E ela é, tipo, absurdamente apaixonada. Uma das pessoas mais apaixonadas por cinema que eu já vi, principalmente roteiro. Assim, é uma pessoa que desde sempre se dedicou muito e nunca, apesar de sempre gostar muito de roteiro, nunca deixou de fazer outras coisas, né? De fazer direção, né? Dirigir um documentário, de fazer direção de arte, produção. Também já fez montagem, experimentou outras coisas também, né? Mas ela tem uma característica que eu acho que é importante para qualquer área, na verdade. Ela é uma pessoa muito dedicada e muito estudiosa. Então ela consegue ir pro teórico e me trazer isso pro prático de uma maneira assim incrível. Não à toa ela tá conseguindo aí um monte de coisa, tá? E teve um roteiro que já foi para um festival de roteiro também. Também dedicada, independente, como eu falei, como ela é dedicada, ela também conseguiu fazer uma direção fenomenal do Eric, também foi reconhecida, né? Fez um filme incrível. É isso, assim, uma pessoa que também admiro muito, assim, me inspira muito, né? A querer me dedicar, a querer ser uma pessoa que corre atrás, sabe? De fazer o melhor trabalho possível, assim. A primeira vez que eu tive contato com vocês foi no Festival Incest, lá em Taguatinga, com o documentário Eric. E como é que chegou em vocês essa ideia, esse projeto, esse filme? A gente estava fazendo a disciplina de documentário na faculdade e aí o professor veio contar, então vocês precisam fazer um filme aí e vocês precisam arrumar um objeto, então, para esse documentário, sobre o que vocês querem falar, quem vocês vão entrevistar. Nisso eu conversei primeiro com o Vinícius, assim, o que você acha de talvez a gente falar sobre o meu irmão, que ele na época tinha 10 anos, ele tem síndrome de Down, e também trazer um pouco da minha mãe, talvez trazer a perspectiva de mãe e filho ali. E aí ele botou muita fé e a gente, vou primeiro perguntar pra minha mãe, ver se ela topa, se tá tudo bem. E ela topou e ela foi super, vamos fazer, eu quero fazer, eu acho que vai ser legal. Com vocês, que eu conheço, que eu tenho intimidade, eu fico tranquila de fazer, né? Mandou pro resto do grupo, todo mundo topou e a gente entrou nessa. Mas foi um processo bem longo, assim, a gente passou o semestre inteiro, assim, 6 meses gravando, assim, do início até o fim. A gente pegava todo final de semana, a gente estava pegando câmera para sair, para gravar. Foi um processo muito bonito, assim, até durante, assim, porque acho que foi um momento não só de fazer cinema, fazer arte, mas de se conectar mais com meu irmão, se conectar mais com a minha mãe e ter esse momento de parar e pensar sobre o futuro, o passado, o presente, assim, dele. Foi bem bonito. O filme, ele é um documentário poético, assim, então ele não tem aquela estrutura de documentário de, tem que ter uma entrevista, um entrevistador e tudo mais, mas a gente basicamente veio com a proposta de levar meu irmão para lugares que ele se sentisse confortável, que ele pudesse se divertir, que ele pudesse brincar, e filmar ele nesse ambiente feliz, assim, tranquilo e sem preocupação, enquanto a gente ouvia um depoimento da minha mãe. Nisso a gente foi gravando com a minha mãe, eu gravei em casa, assim, o Vinícius implantou o microfone na sala, ele foi lá pro quarto e ficou só eu e minha mãe, de noite, todo mundo dormindo, ela falando baixinho, e ela conversando, assim, sobre as questões dela como mãe do Eric, como que ela via, e eu acho que o documentário, ele ficou muito redondo no sentido de que
a gente tem a visão dela quase sobre ele, porque eu acho que era muito difícil a gente falar a visão dele, porque eu nunca vou ter a vivência dele. Então eu tentei trazer minha mãe com a vivência dela ali sobre ele, mas também trazer a única pessoa que a gente vê no documentário é ele, a gente não vê minha mãe, só vê ele. E depois da execução, qual foi o desafio que vocês encontraram para montar todo esse filme, de conseguir construir essa história? Um desafio, assim, o principal desafio, na verdade, que foi o primeiro documentário que a gente tinha feito, né? Então, pra mim, que estava montando também, foi a primeira experiência. E a gente queria montar uma narrativa com aquilo ali, né? O que a gente ia contar ali? Tinha um material enorme, assim, tanto de filmagem quanto de entrevista, né? De conteúdo. O desafio maior foi isso, ter que organizar esse material, né? Então, eu peguei cada takezinho que a gente filmou, eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto de cada take. Anotava no caderno qual que era a foto e o respectivo take, né, o nome do arquivo. E aí quando eu ia montar, peguei todo o áudio da entrevista e fui junto com a Letícia, né, a gente selecionou qual que a gente queria, não, qual ordem que a gente quer, onde isso vai entrar, ali para montar, né, tipo assim, um momento que vai ter os tópicos, né, os assuntos, as temáticas que ela ia falar, né, dentro do universo do Eric ali, mas também os momentos, as emoções, né, os sentimentos, momentos mais tristes, mais felizes. E primeiro foi isso, a gente montou uma timeline só com a entrevista. Depois disso é que eu comecei a entrar então com o que eu queria colocar em cima daquilo, né? Como é que eu ia tentar montar de uma maneira que corroborasse com aquilo que ela estava dizendo de alguma maneira, né? Porque a gente também não tinha muito uma filmagem que era muito, justamente porque a gente filmou muito o Eric, né? Então a gente estava querendo, porque a proposta era essa, filmar o Eric através dos olhos da mãe, né? Como se fosse a mãe vendo ele, né? Então, o conteúdo que a gente tinha era muito tipo o Eric nos locais, né? O Eric com a amiga dele, o Eric no Nicolândia, o Eric no parque. Inclusive, estava tendo um evento aqui de síndrome de Down e tal. Esse foi o maior desafio, fazer essa construção imagética, visual com a entrevista, né? O que estava sendo dito ali, né? E depois teve o trabalho fenomenal do João, que foi o que fez todo o áudio do filme, todo após, enfim. Que acho que foi a cereja do bolo ali para fechar o trabalho e todo o conceito, né, que a gente queria poético, de, né, tá sempre transitando entre os ambientes, né. E em relação à ideia que vocês tinham no começo, com o resultado final, como vocês se sentiram em relação a isso? Muita coisa mudou, muita coisa que tinha no papel teve uma grande diferença e o resultado de tudo agradou muito vocês? Eu acho que apesar de ser um documentário e ser a sensação de que você não tem tanto controle sobre as coisas, o resultado que a gente teve foi o que a gente tinha imaginado, assim. Uma grande referência pra gente foi o Árvore da Vida, assim, com essas imagens mais poéticas, enquanto você escuta uma voz falando com um tom mais sereno, assim. E eu acho que isso foi impresso completamente, assim, no documentário, e a gente conseguiu realmente executar a linguagem que a gente estava pretendendo. Depois do Eric foi o Alice Rouba Memórias, né? Foi o Alice Rouba Memórias, sim. Vocês também trabalharam junto no Alice Rouba Memórias? Sim. Ele dirigiu. Eu dirigi. E a gente escreveu junto. E ela fez a direção de arte do filme também. E como é que vocês chegaram nesse filme? Então, era um projeto, era um semestre que a gente tinha que fazer um roteiro, que era uma disciplina também de roteiro, e tinha série, também uma disciplina de série, né? E acabou que a Letícia tinha a ideia original, né, de trabalhar essa coisa da memória, né? Qual que é a premissa do filme? É em 2004, alternativo, né? É um filme de ficção científica. A Alice tem um capacete que consegue reproduzir as memórias, né? E ela consegue ir gravando as memórias em CDs, né? E aí ela vai roubando esses CDs de outras pessoas, né? Porque ela tem esse conflito, né? Que ela tá sempre buscando as memórias felizes, né? De outras pessoas também, porque ela meio que perdeu a mãe por Alzheimer. A mãe dela tem Alzheimer, né? Tá viva. A gente chegou nessa ideia meio que na discussão, né? A Letícia tinha essa ideia original do universo, do capacete e tal. E a gente conversando, a gente chegou nesse conflito da mãe, da personagem, eu complementei com essa parte. E aí a gente foi construindo junto, né? Fazendo tratamentos. E aí foi... Qual foi a referência para fazer esse filme? Boa pergunta. Quando a gente estava escrevendo, a gente não tinha nada muito em mente, não. De referência narrativa a gente não tinha isso em mente no dia, na época, né? Uma coisa que eu achei interessante em vocês é que mesmo vocês serem universitários, os filmes que vocês faziam, vocês colocavam em festivais e não tinham medo de acharem que vocês eram
talvez inexperiente ainda, que os seus filmes não eram dignos ainda para um festival, que vocês se sentiam imaturos, ou vocês já confiavam muito no trabalho de vocês? Eu acho que, assim, o não a gente sempre já tem, né? Então, a gente tem que colocar o trabalho para o mundo ver, assim. Eu acho que, no fim das contas, é isso. Porque a gente produz as coisas na faculdade, fica tudo guardadinho. E você nem sabe, às vezes você poderia, um monte de filme que você produziu poderia ter tido alguma vazão, assim, algum pessoal assistir, e ficou restrito àquele grupo ali da faculdade que viu uma vez há 3 anos atrás, entendeu? Eu acho uma pena, porque a gente coloca tanto esforço, assim, no negócio, a gente realmente vai lá e passa um semestre inteiro fazendo aquele filme, e é legal você conseguir colocar as pessoas para assistir, né? E eu acho que, assim, festival é aquela coisa, inscrever é muito fácil, a maioria no Brasil é de graça, então você coloca lá. A gente recebeu milhões de nãos para conseguir um sim, né? Então, tipo, faz parte. A gente até ficou surpreso, né? A gente demorou um pouco, na verdade, para poder inscrever tanto o Eric quanto a Alice, né? Em festivais, justamente porque faltou esse estalo, né? E, tipo assim, cara, vamos, né? Vamos olhar para esse trabalho com um pouco mais de cuidado, vamos finalizar ele e vamos botar para frente, né? Mesmo sabendo que é universitário, né? Inclusive o Alice a gente botou também em festival universitário, a gente entrou no Fest Uni, por exemplo, com a Alice sobre Memórias. Então, assim, mas foi uma surpresa. Quando a gente entrou a primeira vez em um festival, foi com o Eric, e foi no Festival de Brasília. A gente nem acreditava, assim, a gente na ficou, hora. como assim? A gente recebeu a notícia do professor, a gente ficou... a gente... a gente colocou só, tipo, não passou em nenhum, não vai passar no Festival de Brasília. Então, assim, a gente não tinha essa confiança, não, justamente porque a gente tem um trabalho, né, que em tese, tecnicamente, é inferior, né, às produções que, né, entram nos festivais grandes, Festival de Brasília. Então, foi uma surpresa enorme, assim. Nossa, mas isso é quase um soco na minha cara, porque todos os meus filmes que eu faço dentro da faculdade eu engaveto, eu não dou vida pra eles. E, inclusive, eu tô até inspirado a pegar aqueles meus primeiros trabalhos no começo do semestre e talvez tentar alguma coisa com eles. E chegamos no momento que eu queria muito falar com vocês, que é o Festival de Brasília. E como é que é a vida de vocês depois que vocês fazem parte agora do Festival de Brasília, o filme de vocês estão lá, e como é que vocês acordam todo dia de manhã, como é que é a rotina de vocês sabendo que o filme de vocês está no Festival de Brasília? É de ansiedade, na verdade, né? Eu fico o tempo todo ansioso, porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir um e-mail para ver se eu recebi alguma coisa do festival, porque às vezes quando eles mandam, preciso de não sei o que, não tá bom isso aqui, preciso do filme em DCP, e não sei o que, legenda. No início, quando a gente recebe a notícia e tal, a gente não tem como, a gente fica muito feliz, né? A gente fica muito, muito, muito feliz. E dá um ânimo, né? Dá aquele gás, assim, tipo, caraca, a gente tá indo pelo caminho certo, né? Então, isso é ótimo, porque a gente tá sendo reconhecido. E o Festival de Brasília também é muito bom pra gente de Brasília, né? Porque tem uma mostra só pra gente, que dá esse espaço, que é muito bom, assim. Sim. Que às vezes a gente não teria visibilidade em outros festivais grandes, mas aqui a gente consegue entrar no festival grande, numa mostra paralela ali, que é a Mostra Brasília, mas ainda assim a gente tá tendo uma visibilidade bem legal. Sim, e é isso. Aí depois que passa esse momento de felicidade, aí vem essa coisa do medo, né? E principalmente agora, porque a gente esteve com o Eric no Festival de Brasília, né? E foi online, né? Então agora é um nervosismo aquele nervosismo da primeira vez, mesmo que não é a primeira vez, né? Porque a gente tá... Primeira vez que a gente vai ver um filme nosso, um trabalho nosso, feito, né, no âmbito universitário, numa tela de cinema enorme, que é o Cine Brasília, que é o maior cinema do Brasil, né? Sim. É a maior sala de cinema do Brasil, descobri hoje. Então, tipo assim, sabe, e aquela coisa do festival, um monte de gente assistindo, sabe? Eu não sei nem se eu vou ficar olhando pra tela, vou ficar olhando pras pessoas, entendeu? Tipo assim, assistindo o filme, porque... Então é um sentimento também de ansiedade, nervosismo, mas bom, assim, sabe? Além de ser um dos maiores cinemas do Brasil, também é o último cinema de rua, né? Exatamente. E você já tem um discurso preparado para quando receber o candango de vocês? Tem aí, Vinícius? Tem não. Tem ele disse. Não, eu sou da filosofia de a gente estar selecionado, isso já é bom demais. Já é bom demais, Mas e se acontecer? Vocês vão estar preparados para chegar lá e falar alguma coisa? Quando aconteceu com o Eric, a gente tava safe, porque depois que você mandar um videozinho, então foi tranquilo. Agora, dessa vez, não sei, se preparem. A Cibele Amaral, ela não tinha um texto pronto, e aí quando ela subiu pra receber o candango dela, ela só soltou um palavrão, falou, tô feliz pra caralho. E é isso, esse é o depoimento dela. Então, tem que ser espontâneo, é isso aí mesmo. Chegar lá na hora, se acontecer. Agora falando um pouco sobre cinema de Brasília,
Como vocês enxergaram vocês agora dentro do cinema de Brasília, agora fazendo filmes com nesse solo aqui dentro, né? Tendo essas referências, tendo esse acesso que a gente tem? Eu acho que assim, a gente saiu do cinema universitário recentemente, né? Que a gente estava no ambiente universitário, então tudo é muito no improviso, assim. E agora a gente está realmente... A gente se formou no final do ano passado e agora a gente está agora entendendo, caramba, o que é o mercado aqui? O que é fazer em cinema em Brasília? Como é sobreviver de cinema em Brasília? E assim, a gente está pegando um período meio conturbado, assim, né? Terminando um governo aí complicado. Mas ainda assim a gente conseguiu sair com um projeto no FAC, assim, terminamos a faculdade, conseguimos engatar isso, mas ainda assim a gente fica, caramba, tem que pagar as contas, isso aqui não é suficiente, como é que vai ser? Então é um ambiente assim que você tem que começar a conhecer gente, para às vezes você estar no projeto de mais pessoas ao mesmo tempo. E é complicado, assim. Eu tô ainda aprendendo, assim, o que é o mercado de cinema de Brasília, assim, o que é fazer cinema aqui. Complementando, né, o que ela trouxe, é muito isso, assim. O bom da faculdade, né, é que a gente está sempre preparado a produzir cinema de guerrilha, né? De pegar, a gente acumula função, a gente faz filme com pouco dinheiro, né? Então, mesmo com o FAC, né? O FAC, a gente conseguiu um projeto não muito grande mesmo, né? Então a gente está tendo que se virar e a gente consegue se virar. A gente se virou o tempo todo, né? Não é diferente agora. Né? Então, assim, é isso, assim, a questão do cinema brasileiro é muito, assim, é difícil, né? O mercado brasileiro é um mercado que está se desenvolvendo ainda, sabe? Ainda tem uma galera emergente e tal, mas não é um mercado muito fácil, né? Acho que em nenhum lugar do Brasil, quando se fala de mercado independente, né? Mas quando você vai para São Paulo, né? Acaba que tem muito isso, né? A evasão dos brasileiros, né? Que vai para São Paulo e... Não que seja errado, né? Mas pra gente que quer trabalhar e sobreviver nessa área, acaba tendo que fazer, né? A gente até foi num festival de roteiro lá em Porto Alegre e aí eles perguntavam, quem é aqui de São Paulo? E um monte de gente levantando a mão. Rio de Janeiro, um monte de gente. Centro-Oeste, só tinha a gente, mas um amigo nosso, assim. Eu e ela, mais umas 3 pessoas lá de Brasília. As pessoas entenderam que a gente falou sobre o Eric, mas não é o Eric que está no Festival de Brasília agora. É o Reviver. É o Reviver que está no Festival de Brasília. E a gente não falou ainda sobre ele, então chegou o momento de falar sobre Reviver. Então tá. O Reviver, ele é um filme que eu curto muito, porque ele foi o primeiro roteiro que eu escrevi, assim, sozinho, né? Eu tinha escrito antes o Alice Romper Morte com a Letícia. E ele vem muito, assim, ele é um filme muito pessoal, sabe? Assim, eu realmente fui buscar, tipo assim, quais eram as minhas referências narrativas, quais eram, né? É um filme que eu curto muito, né? E ele não é um filme sobre pandemia, apesar de que ele toca no assunto, ele não é um filme sobre pandemia. Ele é um filme sobre o sentimento pós-pandêmico, na verdade causado, é uma consequência, né? Esse sentimento causado pela solidão de muita gente que teve que ficar sozinho num isolamento social, né? Um sentimento de luto, porque muita gente perdeu muitos parentes, entes queridos, né? E então é um filme que conta a história da Benedita, né? Que é uma personagem que ela é costureira, né? Então também conta sobre tem muitos significados, né? E conta sobre esses profissionais autônomos que tiveram que se adaptar, né? Nesse período. E ela é uma costureira que teve que adaptar o seu trabalho em casa, então ela costura máscara, né, e tal, só que não é o suficiente. E ela vive eternamente naquela solidão, naquele luto, dentro de casa sozinha, e aí ela tem um relógio que está quebrado, que acaba fazendo com que ela volte em memórias tristes que ela não curte muito, né, e aí ela vai em busca de alguém, né, que é o relojoeiro, que vai ajudar ela a consertar esse relógio, né, e só que esse relógio permite, né, que ela volte no passado, essas memórias tanto felizes quanto tristes, né, dela. Então, assim, o filme, inicialmente, ele é sobre essa questão do tempo psicológico, né, dessa coisa da depressão, porque é uma personagem que está com depressão, que está se sentindo sozinha, então ela fica sempre pensando no passado, ela fica presa no passado, então ela literalmente vai ficar presa lá, com esse relógio, entendeu? Então, o filme, ele surge, o meu TCC, né, e ele surgiu muito por conta disso. Meu TCC ele foi sobre alegoria. Então eu queria trazer criar um filme que fosse, né, tivesse essa alegoria, esse sentido
tivesse um sentido superficial, que é essa coisa da personagem sozinha ali, mas que também tivesse esse sentido mais profundo, né? Que é representado literalmente pelo relógio que leva ela para o passado, né? E é isso, né? O reviver meio que surgiu o título nesse sentido também, né? De você reviver os tempos passados, né? Os bons tempos, né? Que não voltam mais. Também aproveitar esse tempo que a gente está vivendo, que, né? Acaba e não volta mais, né? Letícia, como é que chegou esse roteiro em você? Como é que foi a primeira impressão que você teve dele? Cara, eu tava presente desde quando era outra coisa, né? Eu acho que o Vinícius a gente troca muito, né, durante o processo. Então, eu fui conhecendo o roteiro conforme ele ia conhecendo a história também. Ele, tive ideia disso. Eu, pô, legal, vai dar certo, vai lá, faz. Eu fiquei botando pilha pra ele fazer aquele toda hora. Não, vou desistir, não tá dando certo. Eu, vai que vai dar certo. A gente faz dar certo. Então, o roteiro, eu lembro que... Então, tipo assim, eu vi 1000 versões desse roteiro, 1000 versões dessa história, mas eu acho que eu fiquei botando muita pilha pra ele fazer, inclusive, esse filme, porque eu achei muito bonito, assim. Eu achei um filme delicado e tocante, e eu acho que Eu consegui também, acho que de certa forma, entender qual é a sua voz como roteirista, assim, foi muito legal nesse sentido, assim, eu me impressionei, assim, bastante, porque, caramba, essa história é muito bonita, assim, eu acho que essa foi a questão mais tocante, assim. E como é que foi o processo de começar a rodar ele? Assim, já tinha definido, como é que foi definir, como é que seria a fotografia, como é que ia ser as locações, os atores, quantos atores, se teve processo de casting? A gente teve um processo de casting para protagonista, que foi a Benedita, né? Que chegou na maravilhosa Márcia. E, assim, os outros profissionais que a gente encontrou são incríveis, mas quando a gente bateu o olho nela, assim, ela começou a atuar, tipo assim, era ela, certeza. Né? E a gente teve um processo de casting. Pro Relojoeiro, a gente trabalhou com o João Antônio, né? E ele já foi por recomendação do Mike, que era meu orientador, né? E ele é um cara que já estava consagrado também, ótimo também. E para as crianças também foram um processo de casting, né? A gente foi fazendo casting e tal. E eu chamei assim, como era um projeto de TCC, né? Independente, a gente fez um financiamento coletivo, né? Que na verdade é uma vaquinha, né? Porque quem ajudou mesmo foi a nossa família, nossos amigos, né? E a gente tinha um dinheirinho assim, curto mais para alimentação, para os atores, né? E para algum equipamento que precisasse, porque a maioria que a gente usou, né? Foi da faculdade. E assim, aquela coisa de correria de cinema independente. Então, a locação, a gente tinha que achar uma locação que fosse gratuita e que atendesse toda a questão que a gente queria, né? Um filme muito com paisagens, né? Mais de campo, uma coisa mais aberta, que Brasília tem isso, né? E aí quase não é explorado, né? Então, a gente conseguiu. A Letícia tinha uma chácara, né, da família dela que a gente conseguiu. E é isso. A conversa com a equipe foi muito assim. A gente reunia tudo online, né? E a gente ia debatendo, assim, eu trazia as referências que eu queria, né? Acho que a principal referência que eu curto muito é o Terrence Malick, né? É o Árvore da Vida, que a gente também foi referência pro Eric. E a gente ia conversando, tipo assim, a fotografia, como é que ele faz, né? Qual tipo de lente que ele usa, né? E com a direção de arte também. Na direção de arte a gente conversou muito... O Tarkovsky, que é outro cara que eu curto muito também. O Árvore da Vida é aquele com a fotografia do Emanuel Lubezki? Sim. Ah, tá, lembrei dele agora. Mas a arte foi muito inspirada pelo Tarkovsky. A gente tem a relojoaria, né? Eu me inspirei na casa do Tarkovsky. Na casa do Tarkovsky, é verdade. Eu fiquei, realmente, assim, trazer mais texturas, assim, cores mais escuras e uma coisa mais pesada, assim, foi uma questão mais da linguagem da arte, né? Que foge bastante do Árvore da Vida. E teve uma grande diferença do projeto para o resultado? Teve, mas eu vou dizer que foi por uma questão técnica, né? Que a gente estava usando uma câmera que era muito pesada e a gente conseguiu, por exemplo, um gimbal que era para poder, né, que fosse o suficiente para sustentar a câmera que estava muito pesada, com bateria externa. Então a gente teve um problema de ter teu amigo tá chegando. Eu vou já continuar. A gente teve essa dificuldade, né? Nós de filmar, a gente tinha um equipamento muito pesado, a câmera era pesada, e aí acabou que a gente tinha pouca mobilidade com ela.
né? E eu queria, nas cenas das memórias, que tivesse uma mobilidade muito maior, né? A gente já até tem no filme, né? Nas cenas das memórias, a câmera ela tem uma fluidez maior, né? Só que, né, não era exatamente como eu queria, né? Aquela coisa também, né, de ter uma câmera com um sensor pequeno, 3/4, e também acaba que a gente tinha pouco espaço para filmar, né? Eu queria também que fosse uma lente mais aberta, a gente não tinha isso. São questões técnicas que influenciaram o resultado final, mas que não foi uma coisa discrepante a ponto de eu dizer para você que não curti. Pelo contrário, eu acho que a gente conseguiu se virar muito bem com o que a gente tinha, sabe? Para chegar ao máximo do que a gente queria, da fotografia do Lubezki, né? No Árvore da Vida. Né? Ou até mesmo do Tarkovsky no Espelho, que era outra referência também pra gente. E eu acho que outra questão que foi uma grande dificuldade foi que as locações eram muito distantes do centro, né? Onde a gente conseguia reunir a galera. Então a gente estava gravando lá no Paranoá. E aí a gente passava 1h30 pra ir de carro e pra voltar mais 1h30. E isso fez a gente reduzir muito a quantidade de diárias de gravação. Sim. Porque era muito tenso, assim, ficar todo final de semana indo pra lá. E isso acabou que teve coisa que foi feita bem correndo, assim. Porque teve plano que caiu, que a gente teve que tirar, aquela coisa, né? Produção, né? A raça aqui de cinema independente. Uma coisa que eu achei muito interessante que Reviver tá agora no Festival de Brasília, mas vocês já estão produzindo outro, vocês já estão rodando outro curta agora com o apoio do FAC. E é um curta por ano? Como é que é? É assim que vocês trabalham? Não, a gente tinha conseguido. Esse FAC a gente inscreveu em 2020, né? Ele demorou para sair o resultado e depois para liberarem a verba, né? Esse daí foi um trabalho de faculdade, na real, que a gente transformou num projetinho pro FAC em 2020, durante a faculdade, porque na disciplina o professor, a prova vai ser fazer o projeto pro FAC. E aí a gente foi e realmente colocou no FAC, tirou o CEAC e mandou. Foi mais ou menos aquele pensamento que a gente teve pro festival. Um nome já tem, né? Acabou que deu certo também. Sim. E aí agora sobre o próximo trabalho de vocês podem falar um pouquinho sobre? Então, é sobre a nossa Bárbara, que é uma escritora que ela é confrontada pelo marido dizendo que ela cometeu um plágio. Ela tinha acabado de concluir essa obra, só que ele diz que essa obra já tinha sido publicada, né? Só que é estranho porque, na verdade, a obra é inspirada nas memórias dela, na vida dela. É um filme de terror psicológico, né? E a gente está tratando sobre uma temática pertinente, né? Que é o gaslighting, né? Que o cara vai cometer com ela ao longo do projeto. Atualmente o projeto está em que momento, assim? A gente está em pré-produção, a gente vai rodar no final do mês. Estamos na correria aqui para conseguir fazer esse filme acontecer. E temos uma data de quando a gente pode ver ele, além de Reviver, que vai estar no Festival de Brasília? Só ano que vem, porque a pós-produção está prevista para começar final de janeiro. Então, assim... Só ano que vem, assim, depende muito. Bom, gente, como eu disse, na verdade eu falei para você, Letícia, no final eu deixo 2 perguntas, que é sobre o seu cineasta de Brasília favorito e o seu filme favorito da vida mesmo. Queria agradecer vocês também pelo papo, foi muito divertido conversar com vocês. Me deu uma inspiração de colocar meus trabalhos da faculdade para rodar em alguns festivais, talvez, assim, ter alguma resposta depois. Então, muito obrigado pela conversa de vocês. E esse é o momento que eu mais gosto, que é vocês falando do filme favorito de vocês. Não, primeiro agradecer também pelo convite, foi muito legal, poder conversar sobre cinema, conversar sobre, né, as nossas histórias. E eu acho que isso é muito construtivo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelo convite. E o meu filme favorito da vida, no momento, porque é difícil escolher um só, né? No momento é o Árvore da Vida. É a quinta vez, né? Tem a quinta vez que eu já cito ele aqui. Não, mas todos os filmes, até o Alice Roubou Memórias, que não tem nada a ver, tem um lemetozinho ali que eu peguei lá do Árvore da Vida, assim, sabe? E seu cineasta? Meu cineasta? De Brasília. De Brasília? Ó, um só? É porque eu ia falar assim, não, Letícia. Mas a Letícia está aqui, então é óbvio, né? Eu gosto muito, assim, do Fausto da Silva. Ele é um cara que eu assisti ele a primeira vez na faculdade, não, no ensino médio.
Meu amigo Nietzsche. Meu amigo clássico, né? De Brasília. Meu amigo Nietzsche. Né? Tem um outro também que eu curti muito, que eu assisti dele, é o A Terra em que Pisar, né? Ele tava até gravando um filme agora recentemente que eu tô doido pra ver, que é um filme de super-herói. Então acho que vale citar o Faustino da Silva. Mas se puder também, eu queria, né, falar um pouco da galera emergente também, né? Que tá sempre trabalhando com a gente, né? Tem o João Vitor Andrade, que tá sempre trabalhando com a gente também, é um profissional incrível. O Daniel Sena também, é outro que tá aí, também tá no Festival de Brasília. E o João Vitor Fernandes também, né? E todo mundo aí que trabalha com a gente, né? Então, meu filme favorito, eu não sei, não vim preparado para essa pergunta. Acho que seria Paris, Texas, do Wim Wenders. Eu acho o filme muito bonito, é um filme silencioso, mas que tem muito diálogo também. Eu gosto desses contrastes, eu, como roteirista, gosto muito desse filme. E o Cineasta de Brasília, que eu admiro, tem alguns, deixa eu pensar em um só. Acho que eu vou falar a Rafaela Camelo, que ela agora ela tá seguindo mais como roteirista. Eu tive a oportunidade de conhecer de longe assim, um pouco ela no Frapa, mas o filme dela, aquele filme dela, aquele canal das meninas andando pelas ruas de Brasília. É alguma coisa pelas ruas, andando pelas ruas. Arte de andar pelas ruas de Brasília, exatamente. É ótimo, incrível, assim, o Mistério da Carne também. Acho que ela é uma pessoa que eu admiro muito. Assim. Obrigado, gente. Muito legal. Dia 18 de novembro, vão lá celebrar o cinema brasileiro, né? Assistir o Reviver. Sigam lá também a rede social, o Instagram do Reviver, que é Reviver Curta. E lá a gente está atualizando sempre, que é selecionado em algum festival e postando as imagens, tem o trailer também. E a minha rede social, se quiserem seguir também, é o Vini _ é muito difícil, mas é Vini _ SCHUENQUER, Schwenker. E A minha é Leite _ Castanheira. Ó, só no fácil, underline. E o do curta também, vocês já falaram? o curta é Reviver Curta. Uhum. E do que tem processo agora? Tá em agora, a gente tá fazendo Compunção Filme. Então é isso, gente. Muito obrigado. Viu?